viemos aqui para te adorar, Senhor Deus. Muito obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um sábado, esse dia lindo que está fazendo. Amém. E assim, Senhor Deus, por favor, abençoe a nossa classe bíblica, aquilo que estivermos envolvidos nesse dia, possa o Senhor estar ao nosso lado, nos abençoando, nos guardando, dando a nós a tua proteção, dando a nós provisão e nos concedendo, Senhor Deus, um dia maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Por favor, ó Deus, abençoar os irmãos que estão presentes aqui nessa transmissão e também aqueles que não puderem estar conosco nessa manhã, mas que a tua bênção possa alcançá-los também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradecemos o nosso irmão Marinho e pedimos que quem vai conduzir a nossa lição neste Deus Santo Sábado é o nosso irmão Ricardinho, com o título O Primeiro Mandamento. E desde já eu entrego a classe para ele. Que nós possamos participar, né? Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Obrigado, irmã Madalena, pelo convite. Né? Eu preparei aqui, só estou vendo se está passando aqui no... Está no Facebook, sim. Tá. Então, estamos aqui. Estamos no Facebook ao vivo, então tá bom. Era só estava confirmando aqui no outro computador, né? Eu preparei aqui um PowerPoint. Eu vou tentar compartilhar a tela com os irmãos. Vamos ver se eu consigo aqui. Espera só um minutinho. Eu vou tentar aqui. Vou ver se eu consigo, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer o que eu estou pretendendo fazer aqui. Espera aí. Vamos lá. Espera aí, só um minutinho. E eu vou perguntar para os irmãos se vocês estão vendo a tela aqui. Vamos lá, esse aqui. Os irmãos estão vendo a tela? Essa tela? Tá aparecendo, tá abrindo. Agora foi. Normal, isso. Tá na tela. Tá na tela, né? Tá na tela. Vamos lá. A lição dessa semana fala sobre o primeiro mandamento. E a lição das semanas seguintes vão abordar sobre os outros mandamentos. Segundo mandamento, terceiro mandamento, né? Então, a gente vai ter uma oportunidade de fazer um estudo detalhado sobre cada um dos mandamentos. Todo sábado a gente faz a leitura dos mandamentos, né? No início da escola bíblica. Mas é uma leitura rápida, né? E a gente não consegue se aprofundar. Mas agora na escola bíblica a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar sobre cada um desses mandamentos, né? A joia da revelação, né, que é o verso áureo, é o próprio mandamento, né? Que está em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento já é a base de todos. A base de todos os mandamentos é a existência de um Deus único. Por que esse mandamento é logo o primeiro? Por que é o primeiro? Esse mandamento não podia ser o quinto, não podia ser o último, não podia ser o segundo. O que os irmãos acham? Eu acho que como ele é criador. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo ou não? Sim, todos Ricardo, estamos ouvindo. Tá, porque apareceu uma mensagem aqui que eu estava... É que no momento aí fecharam o áudio de todo mundo. Mas tá bom. Tá, eu vou fechar o áudio aqui da turma Tá e certo, aí eu tá abro certo. os microfones. Ok, vamos lá. Tá certo. Ok. Porque é o mandamento que dá legitimidade para a existência de todos os outros, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu não tenho bem definida quem é a autoridade suprema, quem é o único Deus verdadeiro,
quem é que manda, né? Quem é que está no topo da hierarquia, eu não consigo ter outros mandamentos. Porque os outros mandamentos, para que eles sejam válidos, né? Para que eles tenham realmente uma força para impor alguma coisa, né? Para determinar alguma coisa, precisa haver uma autoridade que determine esses mandamentos. É como se, por exemplo, imagina o seu vizinho colocasse uma placa na porta de casa dizendo o seguinte: nessa rua não pode passar mais motocicleta. Isso é uma regra, né? Mas escuta, a pergunta que os outros vizinhos vão fazer é a seguinte: esse vizinho, ele tem a autoridade de estabelecer uma regra de trânsito e colocar uma placa e falar que a partir de hoje é proibido o tráfego de motos na rua? Ele tem essa autoridade? É claro que não tem, né? Quem tem a autoridade de determinar alguma lei de trânsito é o poder legislativo, aqueles que foram eleitos e tal. Ele não tem essa autoridade. Então, para que as regras, os mandamentos sejam válidos, a primeira coisa que precisa existir é o seguinte: eles têm que ser criados por pessoas que têm autoridade, né? Então, o primeiro mandamento, ele diz quem é que tem autoridade. E a partir desse momento, isso dá validade, né, para a existência de todos os demais mandamentos. Tá certo? Se alguém quiser comentar. Se alguém quiser comentar, é só levantar a mão aí, eu consigo ver. O João quer falar, João? Você tinha mandado mensagem? Ok. Pode falar, seu microfone está aberto. Não, é que eu estava sem áudio aqui, por isso que eu pedi para ligar o meu áudio, né? Daí já ligou já, agora tá bom. Ok. Mas o William acho que está com o dedo levantado, né ou não? Eu estou vendo aqui agora os irmãos bem pequenininho, porque está o slide, né? Não estou vendo todos ao mesmo tempo. William, seu microfone está aberto, você tem que abrir aí. Eu estou mandando abrir. Sim, tem que dar autorização. eu sei que eu tenho que abrir, eu estou só esperando a autorização para eu falar. Está autorizado. Então, dentro do raciocínio do Ricardo, que eu concordo que tem que haver a autoridade competente para determinar uma lei, e indo na onda da metáfora que ele fez, se uma autoridade de trânsito diz que uma determinada rua é uma mão única, ele não está dizendo que todas as ruas são mão únicas. A lei está sendo direcionada para aquela determinada rua, correto? Dentro da premissa do Ricardo. Correto, Ricardo? Correto. Então, quando você vai no primeiro mandamento, que é o verso 3 do capítulo 20, não terá outros deuses diante de mim, não é isso? Isso. Então, esse mesmo legislador, esse mesmo que se autentica ter poder para legislar, no verso 1 ele diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aí ele começa no verso 3 a discorrer. A pergunta é, Ricardo, dentro da premissa que você fez da parábola da autoridade de determinar que uma determinada rua pode ou não passar motociclista. Quando ele diz no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, ele começa a discorrer os mandamentos para toda a humanidade ou somente para o povo de Israel? Essa apresentação, a princípio, é para aquele grupo, né? É para aquele grupo. Ele se apresenta para aquele grupo. Ele não está se apresentando para o mundo todo, né? Embora a autoridade de Deus sobre todo mundo vai ficar clara nos versos seguintes. A gente vai chegar lá, né? Então, a autoridade de Deus a gente sabe que é sobre todo mundo. Mas nesse momento ele está se apresentando ao povo de Israel, né? Então vamos por partes, né?
Está colocando o poder, apresentando a sua autoridade sobre Israel. Vamos em frente? Ok, vamos lá. Como Deus apresenta-se a si mesmo, e aqui ainda para o povo de Israel, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quando a gente vai interpretar esse verso, a gente tem que interpretar com base no contexto em que ele foi escrito, né? Então, naquela época, você tinha várias nações ali, Israel tinha outras nações, e as outras nações, o que era comum encontrar nas outras nações era o politeísmo. As outras nações tinham vários deuses. Cada nação tinha, não é que cada nação tinha o seu deus, cada nação tinha vários deuses. Então tinha o deus da chuva, o deus da agricultura, o deus da caça, o deus da guerra, né? Então era muito comum esse conceito de que cada coisa do mundo tinha o seu próprio deus, o deus da água e assim por diante, o deus da fertilidade, né? E agora o nosso Deus, o único Deus, o Deus de Israel, se apresenta como único, né? Não há outro. Eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou o Deus da chuva, eu sou o Deus da agricultura, eu que dou a água, eu que dou o sol, né? E esse era um conceito que para nós parece muito claro, mas que para a época era até revolucionário, porque não era comum. Em todo lugar que você ia, em toda a nação, eles tinham vários deuses, né? Porque Israel tinha só um Deus, né? Então, fora dele não há outro Deus. Bom, a gente vai passando rapidamente, porque não. Acho que o Eupídio quer falar, né, Eupídio? Eu não estou vendo a imagem de vocês, tá? Então. Tá, o Eupídio quer a palavra. Quero sim, Ira. Hoje comumente nós usamos duas palavras para tratar dessa questão sobre Deus. Por exemplo, nós usamos a palavra monoteísmo, que é a crença no único Deus, e usamos também a palavra politeísmo, que é a crença em mais de um, né? Pode ser 2, 3 ou milhares. Mas tem uma outra palavra que é muito pouco conhecida, é a palavra enoteísmo. O que essa palavra significa? Qual é o conceito que ela tenta carregar? O conceito é o seguinte, é que para o povo de Israel, Deus existia, mas os outros deuses das outras nações, para eles também era uma realidade. E quando Deus se apresentou dessa forma, dizendo que ele é o Senhor de Israel, o Redentor de Israel, que ele é o primeiro e ele é o último, e ele diz que fora de mim não existe Deus, ele está trabalhando dentro desse imaginário do povo de Israel. Porque nós vemos aí na história do povo de Israel que eles não acreditavam apenas em Jeová, eles acreditavam também em outros. E eles foram aprendendo que os outros não existiam, até que se chegou um momento que eles compreenderam claramente isso, a não existência dos outros deuses, e eles começam, então, a fazer a preferência deles pelo único existente, que é Jeová. Então, hoje, não teria sentido para nós se Deus nos dissesse isso. Fora de mim não há Deus. Nós sabemos que não existe mesmo. Mas, para o povo de Israel, isso fazia sentido. E aí, a ideia de Deus ela vai evoluindo cada vez mais até chegar a esse monoteísmo estrito dentro do qual nós hoje estamos trabalhando e nós estamos vivendo. Que existe só um Deus, esse Deus é o Pai, e que fora do Pai não existe nenhum outro. Infelizmente, nem todo cristão é capaz de chegar a essa compreensão. E mesmo nós já vivemos fora dessa compreensão,
naquele tempo que nós acreditávamos que existia o Pai, Deus, o Filho, Deus, e o Espírito Santo, Deus. Então, quando nós acreditávamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós estávamos, de uma certa forma, transitando entre o enoteísmo e o politeísmo. Nós fizemos a nossa escolha, mas a nossa escolha não era essencialmente monoteísta. Hoje ela é essencialmente monoteísta, mas não foi. Então, a gente tem que compreender também esse verso aí de Isaías 44, dentro desse conceito da mentalidade do povo de Israel, porque eles estão tendo que fazer uma escolha entre o Deus verdadeiro e os que não eram deuses, mas que eles ainda não tinham essa firmeza para fazer a escolha. E aí a história mostra que no futuro eles vão ter essa firmeza e vão fazer essa escolha de acreditar na existência de um único Deus. Temos um irmão que levantou a mão, irmão Antônio Dutra. Obrigado, irmão Eupídio, pelo comentário. Irmão Antônio? Pronto, irmão. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Eu queria só contribuir também, comentando que Deus, ele é apresentado como Deus único desde a criação. Quando diz que no princípio criou Deus todas as coisas, é porque não há outro Deus além dele. E no decorrer dos séculos, Deus tem se apresentado aos seus servos fazendo alianças com ele. Fez aliança com Noé, e ali deixou o seu sinal da aliança. Fez aliança com Abraão, deixou também o seu sinal. Com Noé foi o arco-íris, com Abraão a circuncisão, e a promessa de que seria benditas todas as nações por intermédio do descendente de Abraão, né? Que a descendência veio ser Cristo. Fez também a sua aliança com o povo de Israel que estava no Egito, também deixou o seu sinal lá, que o sinal para aquele povo é o sábado, né? Para que ele soubesse que Deus é o Senhor que os libertou de lá. Então, tudo que Deus faz, ele faz por intermédio de uma aliança, diretamente com o seu povo, se apresentando como Deus, e dentro do período histórico em que o povo viveu, ele dá aquele sinal. Aqui está o meu sinal da aliança que fiz com vocês. No caso, com Israel, que tirou do Egito, ele fez a aliança, também deu o sinal e disse, olha, aqui está o motivo do sinal. Vocês eram escravos e agora eu quero que vocês se lembrem que eu libertei vocês do Egito. Além de mim não há outro Deus. Então, Deus é um ser único, apresentado em toda a Bíblia, em todos os períodos, e não há outro além dele. Muito bem, irmão. Obrigado aí pela sua contribuição. Vamos em frente, porque se não formos em frente, já são 10 horas, né? E a gente tem que avançar. A pergunta 2. Pergunta 2. Como o povo de Israel deveria ensinar a seus filhos que Deus, que só existe um? Qual era o método de ensino? Olha que interessante esse verso, né? Ouve, Israel, o Senhor é nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Que interessante, né? Nesse ponto, Deus se apresenta como único e coloca ali um mandamento. Ame o seu Deus. Ame o seu Deus de que forma? De forma completa, integral, né? Quando ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Quer dizer que esse único Deus, ele deve receber a primazia na nossa vida, no amor, né? Na prioridade, né? Na atenção de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E que mais? É só isso?
Então, outra coisa Deus ordena, para que as pessoas não se esquecessem dessa verdade, né? Deveriam falar isso para os seus filhos, né? Assentado, andando pelo caminho, deitando e levantando. Quer dizer, não haveria um tempo determinado para que os pais falassem sobre esse único Deus para os seus filhos. Mas todo o tempo seria tempo adequado para falar sobre isso. Quer dizer, não importa se é de manhã, não importa se é à noite, não importa se você está sentado descansando, não importa se você está andando pelo caminho, todo o tempo é tempo de lembrar que Deus é um e de transmitir essa verdade para os filhos, né? E mais, Deus estabeleceu aqui para o povo, para não esquecer dessa verdade, porque na vida a gente está toda hora disperso, e uma hora acontece uma coisa, outra hora chamam ali, e a gente se esquece das coisas, a gente fica, né, indo de um lado para o outro. Então Deus estabeleceu apoios visuais, né, para que as pessoas colocassem no seu próprio corpo alguns elementos físicos mesmo, né? Para que toda hora que elas olhassem para aquilo, elas lembrassem o quê? Que o nosso Deus é o nosso único Deus, nosso único Senhor, e eu tenho que amá-lo de todo o coração. Então, colocavam sinais na mão, nos frontais, até no umbral da casa. Na hora de entrar e na hora de sair, ela olhava para o umbral da porta e lembrava que Deus é único. Eu acho que nós também poderíamos, dentro da nossa igreja, estabelecer, aí como uma sugestão para a igreja, estabelecer alguns signos, né, visuais que estejam a todo momento perto de nós, para nos lembrar que Deus é um e que eu tenho que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, toda a força, e que ele deve ser prioridade na minha vida. Até estava pensando ontem como concretizar essa ideia. Talvez fazer um adesivo, mandar para uma gráfica, um adesivo pequeno, que a gente consiga colocar, talvez no nosso computador, na parte de cima da tela, assim, ou colocar no painel do carro, no vidro de trás, adesivos, que eu consiga colocar em alguns livros, coisas simples, né? Em lugares, na minha agenda, na traseira do meu celular aqui, a parte do meu celular atrás eu não uso, eu só uso a parte da frente, onde eu mexo, mas atrás eu poderia colocar um adesivo, né? Eu creio no Deus único, em alguma coisa que me faça lembrar. E aí, dessa maneira... Irmão Ricardo? Pois não. Eu queria fazer um comentário sobre essa parte aqui. Dias eu estava lendo aqui na Torá, e embaixo tem um comentário quando chega nesse capítulo, né, nessa oração, que isso é a base da fé do povo de Israel, né? E lá embaixo tem um comentário que está o texto em hebraico, e Shema Israel, Hashem Elohenu, né? Uma coisa assim. Então ele diz que a primeira coisa que uma criança aprende, assim, as primeiras palavras quando ele começa a falar, é a primeira parte da oração, né? Ouve Israel, né? E depois é dito também que todo judeu, ele, antes dele morrer, se ele conseguir falar alguma coisa, são as últimas palavras que ele diz, o final da oração. O Eterno é um, né? Ele fala em hebraico, né? Hashem Elohenu, né? Então, são coisas, como você está dizendo, que eles decoram, eles anotam em pedaços de papéis, colocam nos umbrais, mas é uma coisa que é muito forte entre o povo de Israel, né? Você não pode, um judeu jamais vai ter isso, você não vai encontrar um judeu acreditando em mais de um Deus, ele só acredita no único Deus. E isso é desde quando ele nasce até o momento em que ele morre. Muito bem, irmão. Obrigado pelo comentário. Irmão William. Ó, eu não tô vendo todos aqui. Eu vi o irmão William levantando a mão,
Mas se alguém levanta a mão, usando o aplicativo, porque tem uma opção levantar a mão, né? Agora está liberado o seu microfone, irmão William. Dar a minha visão, e claro, é nada mais do que a minha visão, que na pergunta 2 continuamos ainda com uma mensagem única e exclusiva para o povo de Israel, porque o verso começa, ouve Israel, né? E se nós continuarmos onde para no verso 9, se a gente continuar no 10 e no 11, diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, no verso 11, as casas cheias de todo o bem que não enchestes, poços cavados que tu cavaste. Então, só gostaria de deixar aqui a minha visão, que, por enquanto, tudo que está sendo dito aqui não foi para nós. Tudo está sendo dito para o povo de Israel. Obrigado. Tá certo, irmão. Bom, irmão Ricardo, eu não quero causar nenhum tipo de controvérsia, nem contenda, mas eu gostaria de deixar uma pergunta, e aí eu sei que vai fugir da lição, mas a linha de raciocínio do irmão William, ela tem um sentido, tem uma base, e é interessante, eu a respeito, mas eu gostaria de deixar uma pergunta também. Jesus Cristo é o Messias para nós ou para o povo de Israel? Porque, segundo a Bíblia, até onde eu conheço, Jesus Cristo é o Messias prometido a Israel, que descenderia do trono de um dos reis de Israel, que era Davi. Então, também ele não é o nosso Salvador, ele é Salvador só para Israel. Se eu seguir essa linha de raciocínio, que tudo que foi apresentado é para Israel. Bom, gostaria de deixar esse comentário, mas eu sei que foge da lição. Antes de passar a palavra para o Eupídio, que levantou a mão, né? Eu acho que o que o irmão William está falando é algo óbvio, que essa mensagem foi dada para Israel, não foi dada para nós, mesmo porque quando foi dada essa mensagem, a gente nem estava vivo, a gente nem existia. Né? Eu não estava lá, né, nessa época para receber a mensagem. O microfone do irmão William está aberto, se ele quiser comentar, está aberto. É que o irmão Eupídio levantou a mão, eu vou passar a palavra para o irmão Eupídio, mas a questão que vai pegar aqui é a seguinte. Eu só queria saber para quem que o Iranildo perguntou, porque ele falou assim, vou lançar uma pergunta. Para quem você perguntou, Iranildo? Para mim? Lancei pode ser para qualquer um que queira responder. Eu lancei uma pergunta para reflexão. É uma pergunta para reflexão. É uma pergunta para reflexão. Se seguirmos o raciocínio de que tudo que está para Israel é dado para Israel, o Messias também foi dado para Israel. Entendi. É uma questão para consideração. Ok. E, Ricardo, como você falou que você não tinha nascido naquela época, mas naquela época tinha todas as outras nações que tinham nascido na época que foi dado o mandamento, e nenhuma delas estava obrigada a cumprir isso que está sendo dito, ó Israel. Então, independentemente se nasceu na época ou não, isso foi para Israel. Obrigado. Sim, tá certo. Vai lá, Eupídio. Desculpa, eu fechei. Vai lá. Ricardo e irmãos, a gente tem que ter nós precisamos ter uma visão global das coisas. Né? Eu não posso trabalhar isolando um contexto, um versículo, do restante das escrituras. Evidentemente que, nesse momento, Deus está conversando com o povo de Israel, com a tribo de Israel. Mas eu penso como o irmão Antônio Dutra pensa e falou na participação que ele teve anteriormente. Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele não fez só com os descendentes futuros de Abraão, que é o povo de Israel, porque ele deixou claro que na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então, de uma forma ou de outra, nós fomos incluídos aí nessa bem-aventurança que Deus reservou primeiro para o povo de Israel, mas que não ficou restrita ao povo de Israel. E todas as nações da terra participariam dessa bênção. E nós acreditamos que a nossa participação se dá através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que era descendente da tribo de Israel. Então, nós não podemos ter uma visão
pobre e baseada e dissociada de todo o conjunto das Escrituras, né? Evidentemente, Deus tem uma relação especial com o povo de Israel, a gente acredita que a Bíblia é clara nesse ponto, mas Deus, por intermédio do povo de Israel, tem uma relação de amor e de compaixão com toda a humanidade. E nessa relação de amor e compaixão por toda a humanidade, nós entramos nas bênçãos que foram reservadas para o povo de Israel. Muito bem, obrigado, irmão Eupídio. O irmão Antônio Dutra levantou a mão aqui. Cadê ele? Pronto, Tá meu aí. irmão. Fala, meu irmão. Só complementando aí, respondendo à pergunta do irmão Iranildo, se o Messias foi prometido somente a Israel. Lá em Gênesis, quando diz que esmaga a cabeça da serpente, ali Israel ainda não havia sido escolhido como povo de Deus. A promessa foi feita a Abraão, que no teu descendente serão benditas todas as nações, e falava de Cristo quando fosse gerado e viesse ao mundo, refere-se para todas as nações. Em Isaías, capítulo 11, verso 1 e verso 10, nós temos aquela profecia que fala que da raiz de Jessé vai brotar um ramo, tal, etc. E no verso 10 diz que todas as nações procurarão o sinal, que ele se ergue como sinal. Olha o sinal entre Deus e o povo de Deus nos últimos tempos. Se ergue como sinal, e todas as nações procurarão para serem abençoadas. É certo que a Torá, a lei, os ensinamentos foram dados a Israel. E muitos desses ensinamentos que foram dados a Israel não atingem a nós hoje. Inclusive nós que estamos vivendo o período da nova aliança, uma aliança superior inaugurada por Cristo. Ele pegou os ensinamentos do Decálogo, ele reformulou assim, ampliou. Onde estava restrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ele botou um porém. Agora é diferente, não é assim, não. Eu, porém, vos digo, ame até os vossos inimigos. Onde estava escrito, não adulterarás, ele colocou também um porém. Eu, porém, vos digo, basta olhar com intenção impura. Então, hoje nós seguimos, eu acredito assim, os cristãos guardam os mandamentos de Deus, que são dados por Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, como Deus disse ao meu filho, a quem me comprazo, nele me comprazo, a ele ouvi. Não é aqueles mandamentos que estavam lá no Decálogo, mas aqueles ensinamentos dados por Cristo. Quando lá dizia não adulterarás, ele disse, olha, nem olhe com pensamento impuro, se você olhar, já está adulterando. E a salvação, o Messias prometido, a salvação vinda pelo Messias prometido, atinge todas as nações. E a questão de Deus ser o único Deus que foi dado exclusivamente para Israel, hoje, as nações gentias, os gentios, reconhecem que Deus é o único Deus. Paulo disse, olha, para nós, todos nós, só existe um único Deus. Obrigado. Obrigado, irmão. Eu vou passar a palavra para... Vamos fazer o seguinte, porque é o seguinte, se nós... o debate ele é muito construtivo e ele é produtivo, proveitoso. Mas se a gente não avançar, a gente vai ficar na pergunta 2 até o final. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a palavra para o irmão William, e a partir da pergunta 3, cada um dos irmãos vai poder fazer um comentário por pergunta, pode ser? Porque senão a gente não... Aí, quando avançar a pergunta, pode fazer outro comentário, tá bom? Senão a gente não avança, tá bom? Vai lá, irmão William. É o último comentário da 2, tá? Então, é só para corroborar com o irmão Eupídio, ou discordar, que quando ele fala que nós não devemos isolar o contexto, não, o próprio texto se isola, ele se auto-isola. Ó Israel, então não sou eu que estou pegando e isolando a coisa. O texto mesmo se isola, ó Israel, pronto. Agora, como a pergunta do irmão Iranildo foi uma pergunta retórica e o irmão Antônio Dutra respondeu a pergunta dele, eu também gostaria de responder a pergunta do irmão Iranildo. João capítulo 1, verso 11, está claro. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, respondendo a sua pergunta, não eu, mas a Bíblia, sim, Jesus veio para Israel exclusivamente. Mas por não ter aceito, aí se estendeu para toda a humanidade. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Obrigado, irmãos, que contribuíram aí com
comentários. Vamos para número 3. O apóstolo Paulo, judeu segundo a carne, né? Quem ele identificou como sendo o único Deus? Aí está em 1 Coríntios 8, 4 a 6. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu e na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Senhor, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Então aqui Paulo, ele identifica o Deus de Israel como sendo o único Deus. Além disso, ele, no meu ver aqui, ele exclui a crença que o irmão Eupídio trouxe, né, do enoteísmo, né, que é você ter um Deus, acreditar em um Deus, mas acreditar que existem outros também. Você aceita que um Deus é a autoridade suprema e aceita a existência de outros, né? Paulo não. Paulo ele fala, olha, essa carne sacrificada aos ídolos não significa nada, porque o ídolo não é nada, ele nem existe. Ele está na cabeça das pessoas, né? Quem existe é o quê? É um só Deus. Aí ele fala, tá certo que vocês chamam de deuses, e aí a gente tem que entender no grego, né, a palavra Deus, que é theo, né? Assim como no hebraico, a palavra Deus é muitas vezes usada para se referir a alguma autoridade, né? O próprio Paulo chamou o inimigo das almas, né, de Deus. Ele falou o Deus desse século, não foi assim? E é claro que Paulo não está querendo dizer que Satanás é Deus, mas é que a palavra Deus muitas vezes era atribuída a outras autoridades, né? Mas Paulo fala, olha, não é isso que eu estou falando, eu estou falando o único Deus supremo, o número 1 ali, aquele que é a autoridade máxima sobre todos, só há um, né, que é o nosso Deus. Tá certo? Alguém quer... Gostaria de comentar, Ricardo, se me der permissão. Só para ressaltar aqui que você, acho que na hora que leu, eu pensei que você ia fazer uma pegadinha, mas você leu, todavia para nós há um só Senhor, o Pai, né? Então aqui houve um só Deus, o Pai, né? E um só Senhor, que é Jesus Cristo. Eu li errado. Eu acho que você pulou aqui a parte, mas é isso mesmo. Só para ficar um adendo a isso. Porque é interessante, irmãos, que a palavra Deus, como você falou, ela pode ser aplicada aí para várias coisas. Hoje mesmo, no português mesmo, a palavra Deus, ela envolve muitas coisas, né? Nós usamos a palavra Deus para o eterno, para o Criador de todas as coisas. Também usamos a palavra Deus no nosso meio cristão, né? Para outras coisas que nós consideramos Deus. Então, não há uma palavra para diferenciar um do outro, né? Por exemplo, um grupo aí de argentinos lá dizem que Maradona é o Deus do futebol, né? Se vocês já viram isso, né? Agora, é interessante que Paulo, ele diz aqui, ó, sabemos que o ídolo não é nada, né? E que não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, quando para por aqui, aí aquele que acredita em 2, 3 deuses, 4, enfim, diz assim, não, mas aqui está dizendo que é um só Deus, mas é aquele Deus composto, é aquele Deus trino, é aquele Deus que é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Paulo, para não deixar nenhuma sombra de dúvida, ele segue aí nos versos seguintes e diz que, embora haja alguns que são chamados deuses, e está na Bíblia mesmo, na Bíblia, muitos são chamados de Elohim no Antigo Testamento, e no livro de Salmos, em outros lugares, embora haja alguns poucos que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então, quando ele fala isso, o assunto
para mim, já está esgotado. Não precisa eu filosofar, não precisa eu ir buscar na filosofia, eu buscar no catecismo, eu ir buscar nos concílios. Não, aqui para mim já fechou o assunto. Só há um Deus que é o Pai, no céu e na terra, né? Não há outro, né? Mas só que existe uma coisa chamada dogma. O que é o dogma? Você sustenta aquilo ali até o fim, não tem o que nada que alguém possa te mostrar vai fazer diferença para você. Aquilo ali é um dogma, acabou. Ninguém vai mexer nisso. Para quem vê assim, não há o que se fazer, mas para quem tem um raciocínio e compreende as escrituras e a Bíblia, nunca ficou nada, nem margem para você acreditar que Deus seja uma composição de 3 seres ou uma entidade. Não, nada disso. A Bíblia sempre deixou claro que Deus é um ser pessoal e é o Pai. Muito bem. Muito obrigado, meu irmão. Vamos em frente, porque nós temos mais 5 minutos e temos várias perguntas aí, né? A discussão foi boa, a conversa foi boa, mas a gente não conseguiu cumprir. A quem Jesus Cristo ensinou que devemos dirigir nossas orações? Então aqui fala, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a quem? Ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que estiver em secreto te recompensará, né? E orando, não useis de vãs repetições. E no final ali vem a oração modelo, Pai nosso que está nos céus. Então muita gente pergunta, eu vou orar para Jesus, né? Eu vou orar para o Espírito Santo, né? A oração deve ser dirigida ao Pai em nome de Jesus. Eu não tenho dignidade, né? Eu não tenho honra nem autoridade para chegar diante de Deus. Eu não tenho. Mas se eu me aproximo de Deus em nome de Jesus, né? Deus ele me ouve, né? Porque se você quer chegar para falar com o presidente da República e entrar lá no Palácio do Planalto para falar com o presidente, certamente ele não vai te receber. Mas se você chegar dizendo, eu venho em nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e apresenta ali uma procuração, eu tenho certeza que o presidente vai falar, não, se você é representante do Donald Trump, você pode entrar, que eu vou conversar com você, né? Então, depende em nome de quem você vai falar, né? Você é aceito ou não. Então, nós somos aceitos pelo Pai porque nós nos apresentamos diante dele em nome de Jesus. Tá certo? Alguém quer comentar esse ponto? Ou podemos passar para pergunta 5, que ainda é de segunda-feira, né? Vamos passar, então. Quando Deus se apresentou a Moisés para iniciar o trabalho de tirar o povo do Egito, como ele se apresentou? E eu vou pular esse primeiro parágrafo, né, os primeiros versos, e vou direto para o segundo aqui, que disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Né? E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, Deus se apresentou como quem? Como Deus do mundo todo? O William vai gostar desse meu comentário. Como Deus do mundo todo? Não. Só como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não era o Deus do mundo todo, era só de Abraão. Por quê? Porque a aliança foi feita com Abraão. A aliança foi reafirmada com Isaque e também com Jacó. Deus, ele é o único Deus, tão somente daquele que faz uma aliança com ele. É claro que a intenção de Deus como Criador, como Pai amoroso, é que ele seja Deus de todos, de todas as nações, de todas as pessoas. Mas ele vai ser Deus da minha vida e o único Deus da minha vida quando eu fizer uma aliança com ele. Por que que Deus ele se apresentou como Deus de Israel? E o irmão William muito bem identificou isso. E falou só Israel, porque é com Israel que Deus fez uma aliança.
com os patriarcas, com Abraão, com Isaac. A partir do momento que Deus faz uma aliança com alguém, ele passa a ser o único Deus dessa pessoa, desse povo, dessa nação. E é claro que o irmão Eupídio também lembrou muito bem, né? Que o objetivo de Deus era que todas as nações fossem abençoadas por meio da família e da descendência de Abraão. Porque todas as famílias da terra e todas as nações poderiam, no futuro, né, fazer aliança com esse Deus único. Né? E a aliança é a mesma. É o contrato que a gente fala contrato de adesão, é o contrato padrão. Quando você é cliente da Vivo ou da NET, ele te apresenta ali um pacto, né, que é o contrato. Você assina. Se o seu vizinho quiser contratar, ele vai assinar o mesmo pacto. É o mesmo, né? E a questão do sábado é a mesma coisa, a gente lê ali em Isaías que aqueles estrangeiros que também vieram a aderir ao pacto, à aliança, também guardavam o sábado, né? Então, esse eu acho que é o ponto, né? Vamos em frente? O irmão William, pode falar. Vai lá. Depois a pergunta 6, tá? Peraí, que vamos abrir o seu microfone aqui, irmão. Peraí, vai lá. Abriu. Vai lá. Só 2 pontos aí no seu discurso, né, na sua fala. Que sim, o Criador de todas as coisas, né, ele faz um pacto com Abraão, né, e tudo mais. E ele faz um pacto através do quê? Dos preceitos, da lei, mandamentos, aliança. E Paulo diz que essa primeira aliança já era. Lá no verso 8 de Hebreus, capítulo 8, ele diz assim, ó, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira hora, o que foi tornado velho, e se envelhece por estar de acabar. Eu não vou entrar no mérito aqui de Hebreus, porque Paulo diz o porquê que ela estava por acabar, né? Porque ela não fazia com que o ser humano pudesse obter perdão. E sim, este antigo pacto, com todos os seus preceitos, só aplacava a ira do coração de Deus, nada mais que isso. E agora, sobre o estrangeiro que você citou, irmão Ricardo, você está coberto de razão sobre o sábado. Mas um estrangeiro, ele só se torna estrangeiro quando? Quando ele sai da sua terra natal e passa a viver em outra nação. Então, ele é estrangeiro lá. Exemplo, o irmão Ricardo não é estrangeiro lá na América. Ele não está vivendo lá. Então, a guarda do sábado passa a ser para o estrangeiro quando o estrangeiro sai da sua terra natal, adota Israel como sua nação, porque assim está escrito, e a partir dali o Senhor diz que todos têm que seguir os seus preceitos, porque estão em Israel. Quando eu estou aqui no Brasil, eu estou falando dentro do seu discurso, tá, Ricardo? E quero me inserir nessa passagem de estrangeiro, eu estou errado. Eu não sou estrangeiro em Israel. Eu sou brasileiro no Brasil. Em Israel eu não sou absolutamente nada. Eu quero ser um estrangeiro em Israel, então eu tenho que morar lá. E morando lá, eu tenho que seguir os preceitos de lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos na pergunta número 6. Na verdade, o nosso tempo já acabou, né? São 10h33, né? Eu pergunto para a diretora o que a gente faz. Eu acho que passamos para a pérola de grande preço. Que pode. Ricardo, eu acho que. Deixa eu abrir o microfone da irmã Madalena. Avançamos mais 5 minutos. Sim. Eu acho que dá para avançar mais. Podemos avançar, então, né? Podemos. Porque a parte de louvor, ela não é tão grande como o presencial, né? Que nós cantamos vários hinos. Aqui a gente canta menos, né? Então eu ia falar exatamente isso, porque pode do louvor eu estou cuidando, e aí pode prosseguir aí, que a lição está muito boa. Moisés, ele queria saber o nome de Deus para poder anunciar os hebreus no cativeiro. Com qual nome Deus se apresentou? Porque todos os deuses da época, principalmente no Egito ali, eles tinham seus nomes. Tinha Íris, tinha Osíris, tem vários deuses no Egito, em outras nações também. E cada deus tem o seu nome, né?
Agora, quando Deus se apresentou, Moisés não sabia o nome de Deus e perguntou: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles vão perguntar: qual é o nome? Qual é o nome desse Deus? O que eu vou responder para ele? E aí Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, enviou a vós. Olha que interessante. Eu refleti sobre esse verso e a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: por que que nós precisamos ter nomes? Por que que meu nome é Ricardo? Por que que o irmão Nelson chama Nelson? Por que que o irmão Cristiano, que está aí com a gente, não sei se ainda está, deixa eu ver se ele está aqui. Eu acho que ele estava, né? Tá o Cristiano, tá o irmão Ed, tá o Tico. Por que que eles têm esse nome? Por que que eles precisam de nome? Qual a função principal do nome da pessoa? Identificação. Identificar, exato. Eu tenho uma filha chamada Sofia. Se minha esposa engravidar e der à luz a outra menina, que nomes eu posso dar para essa nova menina? Não, Que nomes que eu posso dar? Sofia, né? Qualquer nome, menos Sofia. Vocês concordam? Concordo. Concordam? Por quê? Porque se eu tiver duas filhas chamando Sofia, eu vou ter uma confusão muito grande, porque o nome, quando eu chamar, ô Sofia, vem aqui, eu não vou saber quem que eu estou identificando, não está identificando. Hoje virou moda falar a numeração, né? Chamar 01, 02, 03, 04. Eu pergunto, se eu tenho só um Deus, ele precisa ter nome? Não. Ele não precisa, né? Porque você não tem que identificar. Eu acho que não precisa ter nome, Ricardo. Não precisa. Eu acho que não precisa ter nome, no caso de Deus, porque ele é único e tal, só que o nome, ele dá a característica, foi aquilo que você falou. Por exemplo, aquele nome que é uma polêmica, existe aí, só no meio dos especialistas hebraicos, parece que tem mais de 70 pronunciações para esse nome, e eles fizeram uma mistificação terrível em torno desse nome. Mas dá para se dizer que ele tem um sentido, que é de eternidade, né? Então, todos os nomes, as pronúncias, se é Yehová, Yehavé, Javé, enfim, tem um sentido que é de eternidade. Ou seja, alguém que não tem princípio nem tem fim, alguém que não foi criado por ninguém, que ele é eterno, né? Então, ao tratá-lo de uma forma, nós precisamos disso. O ser humano precisa se referir a Deus como a sua característica principal, porque, ao meu ver, quando eu digo Deus, né, eu deixo isso muito subjetivo, pode abranger muita coisa, porque até os deuses pagãos eram chamados de Deus, né? Então, eu, ao me referir ao Pai, ao Criador de todas as coisas, ao meu Criador, eu refiro a ele como sendo o Eterno, né? Não vou falar um nome em hebraico porque eu estou no Brasil, eu não sei falar nem o português direito, então eu tenho que me referir a ele com a sua característica. Agora, se uma pessoa acha que pode falar só Deus, só Senhor, também eu acho que não vejo problema também. Muito bem. A resposta de Deus foi: diga que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Agora, vamos passar para a pergunta 8. Eu acho que essa é importante, porque quando Moisés pediu para Deus mostrar sua face, né? Na pergunta 7, Deus fala: você não vai poder ver minha face, porque nenhum homem viu minha face e viverá. Eu vou passar por trás dessa pedra, você vai me ver pelas costas, né? E como Deus não mostrou sua face, mostrou a sua glória.
a pedido de Moisés, porque Moisés disse: rogo-te que me mostre tua glória. E olha só qual foi a glória que Deus mostrou para Moisés. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Parece que a ênfase aqui, embora seja mencionada a proclamação do nome do Senhor, a verdade é que Deus está fazendo passar sobre Moisés o caráter de Deus, o caráter dele, a sua bondade, a sua misericórdia. Né? Eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Quer dizer, Deus ele faz questão de se apresentar, não o nome como uma sequência de fonemas, não o nome como um som, uma pronúncia que é um aspecto físico, porque o som é um fenômeno físico. O som é uma onda mecânica que se propaga no ar. Né? Se a gente for para a Lua e eu der um grito e você tiver a 1 metro de distância ou menos, você não vai ouvir o meu grito, porque o som ele não se propaga no vácuo, ele não tem matéria. Então, o som é algo físico e Deus não está muito vinculado a questões físicas. Deus está vinculado e coloca ênfase em questões espirituais, que são supremas, né? Então, para Deus, o importante é o quê? É a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor. Isso que expressa melhor quem é Deus. E não um conjunto de sílabas, de fonemas, de sons, né? Do nome de Deus. Tá certo? Bom, se alguém quiser fazer algum comentário, será bem-vindo. Caso contrário, nós vamos avançando para o final. Né? O Eupídio estava solicitando a palavra, o Eupídio aí. Eu não estou vendo Ricardo, todos tem os... um outro atributo de Deus aí que aparece nesse verso aí que você leu anteriormente e que a gente precisa mencionar, é a questão da soberania de Deus. Porque ele apresentou a bondade e a misericórdia, mas depois ele disse que ele teria misericórdia de quem ele quiser, e ele iria se compadecer de também quem ele quisesse se compadecer. Aí, nesse final do versículo, está demonstrada a soberania dele, que a gente também não pode questionar. Tá certo? Correto. Tá correto, irmão. O irmão William está pedindo a palavra. É assim, em relação ao comentário que o irmão Iranildo fez na pergunta anterior, né, sobre o nome do eu sou, e às vezes as pessoas também chamam de Senhor e tal, que não haveria nenhum problema, eu vou só passar o meu pensamento. A Bíblia, mesmo com todos os problemas de traduções, inserções, extrações, traduções cruéis, traduções mal feitas, a palavra Senhor, quando a gente lê na Bíblia, nós automaticamente fomos condicionados a entender que está falando de Deus. Mas não. Tem muitas passagens ali que está como Senhor, se trata de Baal. Então, irmão Iranildo, é assim, às vezes nós tratamos atitudes narradas na Bíblia que não é do nosso Criador, é de Baal, e a gente atribui ao Criador. E esse é o grande pecado de blasfema, que é colocar no lugar de. Então, sim, tem problema sim de nós colocar, nós que eu quero dizer, quando a gente passa a conhecer. Porque quando as pessoas não sabem, o Criador não leva em conta o tempo da ignorância ou em ignorância. Então, eu só quero acrescentar a informação e não desdizer o irmão, de maneira alguma, que existe problema sim de nós atribuirmos fatos bíblicos ao Criador, quando na realidade é de Baal, porque tudo foi jogado como Senhor, e Baal também é Senhor, Baal também é marido, Baal também é dono, tá bom? Só isso que eu queria trazer para acrescentar e para enriquecer os comentários. Obrigado, irmão William.
A pergunta 9 só ratifica, né, reforça a pergunta 8, que fala sobre as características e caráter de Deus, né? Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência de milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, ou seja, é justo, né? Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então isso mostra um pouco o caráter de Deus, né? Pergunta 10. Segundo o salmista, qual é o melhor louvor que podemos oferecer ao eterno Deus? Qual é o melhor louvor? Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerros, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é todo mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu a carne de touros, ou beberei o sangue dos bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Então, esse verso ele é muito importante para mostrar qual é a jurisdição desse Deus, né? Qual é a jurisdição, ou seja, qual é o terreno, né? Quais são os limites da autoridade desse Deus, né? Quando a gente fala em jurisdição, vocês devem lembrar, né, de plaquinhas na estrada que fala assim, trecho sob jurisdição da Dersa. Já viram? Eu não tem mais isso aí, né? Mas antes tinha. Vocês lembram disso? E aí tem outra plaquinha que fala assim, fim do trecho sobre jurisdição da Dersa. Quer dizer, a Dersa administra até aqui. A partir daqui já é o que? É o prefeito municipal aqui, esse município. Então, cada autoridade da terra tem a sua jurisdição. Não tem nenhuma autoridade da terra que manda no mundo todo. Mas o nosso Deus, ele se apresenta aqui como tendo uma jurisdição sobre o mundo todo, né? E ele até tripudia sobre esses sacrifícios, né? Ele fala, olha, esses bodes, esses sacrifícios que vocês trazem para mim, eu sou dono de tudo, eu não preciso disso. Eu preciso do sacrifício de louvor, que é aquele sentimento de gratidão, de honra que parte do coração sincero, né? É isso que agrada a Deus, e não o sacrifício, sangue de bode, de ovelha. Tá certo? Verdade. Acho que está na hora da gente concluir, né? Se alguém... O irmão Marinho tinha pedido a palavra aí, o irmão Mário. Eu não estou vendo aqui. Eu consigo ver quem levanta a mão pelo aplicativo, que aparece uma mensagem, né? Mas quem levanta a mão... pelo aplicativo. Pelo aplicativo eu não vi. Tá aqui. Marinho, vai lá, Marinho. Eu vou passar a vez, porque eu tinha um comentário, eu tentei falar há 2 ou 3 perguntas atrás. Mas aí não deu, então vou passar a vez. Pode falar, Marinho, pode falar. Desculpa, você não falou, a sua opinião é importante também. Não, era para umas 3 perguntas atrás, a lição já avançou. O que eu queria, na verdade... Não tem problema, pode falar. Tá bom, então eu falo. Olha, na questão do nome, é meu entendimento, tá? Eu acredito que esse entendimento eu tenho baseado no que eu compreendo a questão da Bíblia Sagrada, aquele verso que foi lido, eu sou, diga eu sou o que sou, diga eu sou. Deus não tem um nome cartorial, que nem eu, que nem você. Você, para ter o seu nome, seu pai foi lá no cartório e te registrou. Isso é a regra atual de aplicar, atribuir o nome a alguém. Nos tempos passados,
o pai olhava para o filho e dava um nome para o filho, e muitas vezes, a maioria das vezes, ou naquele tempo era assim mesmo, esse nome podia ter algum significado relevante para aquele nome que estava sendo atribuído àquele filho. Deus não tem um nome cartorial, por isso que ele se apresenta como eu sou o que sou. Ninguém poderia atribuir um nome como atribui-se a nós, ao Eterno. Então, a expressão que mais me agrada na questão de como me referir a Deus é o Eterno. Então, existem expressões designativas para Deus, não um nome. Quem que dará nome a Deus? Quem que tem essa autoridade de dar um nome para Deus? É aí que esse era meu comentário, mas eu voltei tudo para trás, por isso que eu já não queria nem mais falar, a lição está lá na frente. Tá bom. Eu vou dar a palavra aqui para o irmão William, para nós terminarmos, e depois nós vamos ler o último verso, tá? O último comentário. Pois não, irmão. Eu preciso da ajuda de vocês, porque agora eu fiquei confuso. Então, no verso anterior, quando o salmista, se não me engano, você leu o verso do salmista, né? Onde apresenta a informação que Deus não quer sacrifício de bodes, de animais, porque tudo é dele, né? Mais ou menos foi essa a linguagem, não me lembro direito. Agora eu fiquei confuso. Então, se Deus é aquele que não volta atrás, que não tem 2 pesos, 2 medidas, quem é que pediu aqueles sacrifícios no tabernáculo? Foi ele? Ele primeiro pediu sacrifício para aplacar o pecado do homem, e agora aqui no verso ele fala que não gosta disso, não quer isso. Eu preciso da ajuda de vocês aí, se vocês puderem me ensinar, por favor. Ele não está falando que ele não gosta, que ele não quer. Ele pergunta, eu como isso? Eu bebo o sangue? Eu como a carne? Né? Ele fala, se vocês acham que a religião é oferecer sacrifício, eu não estou comendo carne de... Isso não me O que Deus está querendo dizer é o seguinte, eu não me beneficio, eu não tiro proveito em absolutamente nada com esse boi que você me dá por sacrifício, com esse sangue que você derrama. Eu sou Deus, eu sou dono de tudo. Se você acha que você está me dando alguma coisa e fazendo isso para mim, me beneficiar, eu não estou me beneficiando porque eu não como essa carne e eu não bebo esse sangue. Né? O sacrifício, o objetivo de Deus, era ser um símbolo e ter um efeito pedagógico sobre o povo. E o povo fazia, né, pensando que estava dando algum benefício para Deus. Só me fala a passagem, irmão. Qual é a passagem? Porque você já mudou o slide. Salmo 50, eu vou voltar aqui no slide, olha. Ah, tá. É a pergunta 10. Salmo 50, está aqui na penúltima linha. Deus pergunta, comerei carne de touros? Beberei sangue de bodes? A gente pode interpretar da seguinte forma. Deus está perguntando, você acha que eu me beneficio de alguma forma desse touro, desse cordeiro, desse sangue? Eu sou dono de tudo. Eu não preciso disso. Mas, irmão... Aí eu complemento. Na posição de Deus, quando eu ordenei você a sacrificar, bode, eu estou fazendo isso é para você, não é para mim. É para que você aprenda, para que você tenha um símbolo, para que você compreenda a salvação por meio disso. Tudo bem, tá bom, beleza. Beleza? Eu acho que essa é a, né? Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que participaram, a paciência da diretora, que esperou até um pouquinho mais, né? E nós vamos encerrar com a leitura da Pérola de Grande Preço. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Amém. Que lindo, né? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Amém, Ricardinho. Obrigada, viu, pela tua
explanação aí da nossa lição. A gente agradece muito a todos os irmãos que participaram.